E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho de geografia. Falar um pouquinho hoje de PIB. O que seria isso? PIB é a abreviação de Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto são todos os valores monetários ou a soma de todas as riquezas de um país ou local de determinada região. O interessante de avaliar o PIB é que ele é utilizado para medir a riqueza do país, o quão esse país é rico, mas também ajuda no desenvolvimento e avaliação, e principalmente na análise de desenvolvimento de determinado país. Por quê? Porque o PIB é a soma de todas as riquezas de um país formadas nos três setores da economia: setor primário, setor secundário e terciário. Setor primário, setor de produção de matéria-prima, agrícola, de extração. Setor secundário seria o setor das indústrias e construção civil, e o setor terciário de comércios e serviços. Dependendo de quanto o meu PIB tem influência em um desses setores, eu consigo saber o desenvolvimento do meu país. Como, por exemplo, se a maior parte do PIB do meu país vier do setor primário, significa que a maior parte da minha riqueza vem de um setor da economia que gera pouca riqueza. Significa que eu tenho pouco dinheiro. Então eu tenho um menor desenvolvimento do ponto de vista financeiro. Já quando eu avalio que a maior parte do meu PIB vem do setor terciário ou secundário, que são setores que têm maior desenvolvimento, maior circulação de moeda e principalmente tecnologia, mostra que meu país tem um maior desenvolvimento nesses setores e por isso tem uma maior estrutura financeira. Então quando eu vejo países, por exemplo, países subdesenvolvidos, a maior parte dos países subdesenvolvidos tem uma enorme participação no PIB no setor primário. Já os países com maior desenvolvimento possuem uma menor parte no setor primário. Alguns países europeus chegam abaixo de 1% da participação do PIB no setor primário. Já alguns países africanos chegam a quase 90% de participação do PIB no setor primário. Então o PIB ele serve como essa ferramenta para avaliar. Bom, o importante também é lembrar como analisar o PIB quando nós ouvimos a expressão PIB per capita. O que significa PIB per capita? É quando você pega toda a riqueza de um país e divide por pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um PIB de mais ou menos uns 100 milhões de dólares e você tem em torno aí de 10 milhões de pessoas nesse país. Então eu vou entender que para cada pessoa desse país eu vou ter em torno aí de 10 milhões de dólares, né? O que nós sabemos que não é real, porque a divisão ela não é igual, a divisão ela não é igualitária. Você vai ter sempre pessoas que estão ganhando muito mais e pessoas que estão ganhando muito menos. Então, só que o PIB per capita ele serve para mostrar a renda da população. Inclusive, é um dos indicadores que é utilizado na medida do IDH, que é um assunto para um próximo vídeo que nós vamos fazer. Outra coisa do PIB que é importante lembrar é quando nós avaliamos a diferença entre PIB e PNB. PIB, como eu já falei, Produto Interno Bruto, e PNB, Produto Nacional Bruto, né? Esse Produto Nacional Bruto ele só difere do PIB porque ele também soma a entrada e saída de capital de um país. Por exemplo, faz um balanço no que foi exportado, no que foi importado, além de toda a riqueza dos três setores. Por isso que é uma coisa bem particular de cada país. Por isso que alguns países têm um PIB baixo, mas têm um PNB muito alto, ou vice-versa, né? Só lembrando que o PNB ele mede muito a economia de como está o país numa determinada conjuntura econômica. Por exemplo, se você for avaliar o PNB do Brasil nos últimos períodos de crise, de recessão e tudo mais, foi bem pequeno, porque as pessoas evitaram comprar produtos internacionais e optaram por segurar um pouco mais o dinheiro. E também não teve uma entrada de investimento muito grande aí. Então houve um problema aí no PNB. Mas o PIB do Brasil continua estando entre um dos maiores do mundo aí. Isso aí, pessoal. Então falamos um pouquinho mais de PIB. E se você quiser saber um pouco mais, escreve aí nos comentários, pergunta alguma coisa, dá ideias aí do que nós podemos falar de geografia, suas dúvidas, coloca no comentário, seja nas redes sociais, né? Tá aí minhas redes sociais para vocês. Se inscreva no canal, dá um joinha aí pra gente, né? Pra gente continuar falando um pouquinho de geografia, que é algo que eu adoro. Espero que vocês estejam aprendendo também.
Então um abraço, até mais. Foi isso aí que nós falamos sobre PIB. Depois tem mais.